nosso contato agora é com mais um brasileiro que está morando com a família em Israel. Ele está há pouco mais de 1 ano e meio. Infelizmente, está lá no momento em que ocorre um atentado terrorista como esse. Kiko Zweiman, que é gerente financeiro e vive em Kfar Saba, cidade na região central do país. Kiko, uma boa noite para você, porque são 20 horas e 2 minutos aí em Israel, 15 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Kiko, como é que está aí o seu dia a dia dentro dessa circunstância? Está com a sua família? Está com uma criança pequena, não é isso? Aí com você? Oi, boa noite, primeiramente. Obrigado pelo contato aí, pela essa oportunidade de trazer um pouco do que está acontecendo aqui e participar com vocês. Exato, eu tô aqui vivendo em Kfar Saba, em Israel, faz um pouquinho mais de 1 ano e meio. Antes disso, eu sou brasileiro, mas minha família estava morando na Argentina, minha esposa é argentina, e aí a gente veio morar aqui faz 1 ano e meio. A gente tem 2 filhas, não pequenas, 15 e 12 anos, quase 13. Realmente, essa situação de guerra aqui foi uma mudança muito forte na nossa rotina, no nosso dia a dia. Desde que a gente chegou, a gente estava numa rotina diferente, num dia a dia mais tranquilo, mais relaxado, num país onde a gente pode viver com tranquilidade, sair nas ruas com muita tranquilidade. E, lamentavelmente, desde o dia 7 de outubro, tudo mudou. E a gente está agora numa situação bem diferente, realmente complicada. Quase 4 semanas e a gente quase não sai de casa ou não sai para longe, por receio, né? Não é um medo, não é um pânico, mas é um receio. A vida social se viu afetada também, a gente teve que diminuir a nossa relação social, visita amigos, visita a mesma família. Eu tenho uma família aqui também de brasileiros, meus pais também vieram para cá, para Israel, faz quase 5 anos. Minhas 2 irmãs também estão morando aqui em outras cidades, então realmente a gente diminuiu também esse contato, essa relação. E para abrigos, tocou sirene, você teve que se deslocar até algum abrigo com a família? Por quanto tempo você ficou? Como é que é dentro desse abrigo? Como é que é isso? Me conta essa sensação. Aí vocês não precisam ficar olhando para o lado quando o carro está parado no semáforo. Nem precisa tirar o relógio para sair na rua. Mas como é que é a sensação de tocar uma sirene no meio da noite, ter que parar tudo, correr, ficar num abrigo? Se você já experimentou isso, como é que é dentro de um abrigo? E o Diego Tavares, em seguida, que está olhando as mensagens no celular, vai te fazer uma pergunta já. Mas eu queria te ouvir antes. Olha, realmente... a gente já teve que experimentar isso de sair correndo para o abrigo. A primeira vez, que foi realmente uma surpresa muito, muito grande, que foi às 6h30 da manhã, do fatídico 7 de outubro, que tocou a sirene quase no país inteiro, e a gente teve que, na nossa casa, tem muitas casas aqui em Israel que elas têm um quarto que é chamado um quarto, que é um próprio abrigo, é um quarto seguro. Nesse quarto as pessoas vão dentro do seu apartamento. No nosso caso, aqui no prédio onde a gente mora, ele não tem. Então o que ele tem? Ele tem um abrigo antiaéreo que está no piso térreo, descendo uns 2, 3 degrauzinhos de escada, não chega a ser um subsolo, tá? O que acontece? Esse abrigo antiaéreo, ele não fica aberto 24 horas por dia, 365 dias por ano. E nesse dia 7 de outubro ele estava fechado, ainda porque não estávamos em guerra. Eles abrem quando tem ameaças ou quando sabem que vai ter guerra. Então, naquele dia, a gente saiu correndo e saiu de casa e ficamos
digamos, no corredor, perto das escadas, que é o outro lugar seguro. Por quê? Porque não tem janelas, porque está um pouco mais no centro do edifício, é um lugar um pouco mais seguro. É uma das recomendações para quem não tem tempo ou não pode chegar no abrigo. Agora, depois daquele 7 de outubro, depois desse dia, logicamente, poucas horas depois, já abriram o nosso abrigo antiaéreo, o bunker do nosso prédio. E a partir desse dia, a gente teve já várias situações de sirene aqui na minha cidade, em Kfar Saba, e que a gente teve que deixar tudo que estava fazendo e sair correndo para o abrigo. A gente mora no segundo andar, descer de escada rápido até o abrigo. A gente tem 1 minuto e meio, que é o tempo de que começa a tocar sirene para chegar no abrigo, sim? É o tempo de segurança, que estatisticamente, teoricamente, é o que demoraria para chegar os foguetes que foram detectados, que tinham trajetória para a nossa cidade. E é aquela situação, a gente preparou uma sacolinha com carregador de celular, com água, deixa uns chinelos do lado da porta, porque se a gente está dormindo e tem que sair correndo, não quer ir descalço, toda uma mudança na nossa rotina, no dia a dia, para poder estar preparado para chegar e ir para o abrigo, no caso que tivesse que ficar muito tempo. Nas ocasiões que tocam, a instrução do Comando de Segurança de Israel você tem que ficar no abrigo 10 minutos, depois que começou a tocar a sirene. Pelo menos, quer dizer, até 10 minutos, se não tocar de novo, aí você pode sair. Por quê? Porque os foguetes podem ainda estar chegando e quando são interceptados pelo domo de ferro, pode cair pedaços, então, por segurança, eles pedem para a gente ficar 10 minutos dentro do abrigo. Não é fácil. Kiko, o professor Diego Tavares vai fazer uma pergunta a você. Kiko, boa noite. Prazer falar com você, apesar das circunstâncias. Kiko, você está falando aí dos abrigos antibomba, dos abrigos antiaéreos. Descreve para a gente exatamente como é dentro de um desses abrigos. Tem algum suporte lá, caso seja necessário estender o período pelo qual vocês vão ficar lá dentro? Enfim, eu não sei se isso pode chegar a muitas horas ou a dias, dependendo de uma situação extremamente emergencial. Tem água, alimentação, conectividade para pedir socorro? Enfim, descreve para a gente aí exatamente como é dentro de um bunker, de um abrigo desses. Ok. O abrigo, eu vou descrever aqui no nosso caso, e em geral a maioria é assim, tá? Como o do meu prédio, eu conheço alguns abrigos, também tem abrigos públicos que são maiores, que é nas cidades, né? É um lugar, obviamente, construído com concreto forte, justamente para não ser penetrado no caso de um foguete cair. Então, são quase tudo 99% paredes, uma porta muito grande, pesada, de ferro, que realmente, nesses casos, agora estão abertas. A gente não precisa fechar ela quando a gente entra, porque as pessoas, alguns estão entrando ainda. Normalmente não é necessário fechá-la, a menos que tenha algum aviso, porque pode ser que tenha, como foi no caso que teve invasão terrorista, então aí eles falam para fechar e ficar com a porta fechada. Mas nesse caso, quando é foguete só, não é necessário. O abrigo normalmente ele tem o mínimo necessário, tem uma provisão de água. Eles recomendam, né? O governo recomenda que as pessoas deixem no abrigo uma provisão de água para, se for necessário ficar. A recomendação o necessário para ficar 72 horas, que seria 3 litros de água por pessoa por dia. Essa é a recomendação que eles dão para você ter preparado no abrigo. No nosso caso, como é um abrigo de um prédio, sim, então ele tem, inclusive, uma espécie de banheiro, não é perguntar. Se tem super banheiro, mas
tem um lugarzinho para fazer as necessidades e não ficar apertado, se fosse o caso. Tem, no nosso caso, tem até não sei, algum vizinho que doou um sofá ou algumas cadeiras. Então, quer dizer, tem algum tipo de pequeno móvel. Não é que está preparado ou mobiliado para as pessoas viverem lá dentro, sim, mas se for necessário ficar um período médio ou longo, não é um lugar confortável, logicamente, é um lugar fechado, claro. A iluminação é muito precária, digamos, é pouca, tem luz de emergência, justamente, luz de emergência carregada com bateria, porque se cortar a luz não serve de nada a pequena lâmpada que tem lá. A conectividade é um problema. Realmente, o sinal dentro do abrigo, porque ele está de concreto, ele é bem protegido, justamente, a conectividade é muito ruim. Então, por isso, também, uma das instruções se a recomendação fosse ir para o abrigo e ficasse esse período de 72 horas, que até agora, graças a Deus, não aconteceu, e esperemos que não aconteça, eles falam de levar rádio a pilha, para poder sintonizar na frequência dos rádios que vão estar comunicando a informação para as pessoas que não conseguirem ter outro tipo de conectividade. Muito difícil. Kiko, nós estamos aí com vários debatedores, as pessoas estão muito interessadas no que você tem a nos contar. Eu pediria até que, apesar de ser tudo muito interessante o que você está falando, procurar ser mais sintético para que todos possam perguntar. Tem muita dúvida aqui, muita curiosidade, inclusive o pessoal aqui no Brasil acompanhando com muito interesse toda essa tragédia que está acontecendo. Ricardo Rosa, sua pergunta para o Kiko, Kiko Zweiman. Kiko, boa noite para você, nossa solidariedade. A informação que nós temos aqui é que você trabalha como gerente financeiro. Então, me surgiu a curiosidade de que você pudesse relatar para nós, para a nossa audiência, como que é o comportamento, como você tem percebido o comportamento financeiro de quem está numa zona de guerra como está Israel. Há alguma mudança nos investimentos, algum tipo de saque emergencial para compra de materiais de primeira necessidade para ser armazenado nas suas casas? Como se comportam financeiramente as pessoas que estão, os israelenses que estão aí morando numa zona de guerra? Ou não há nenhuma mudança significativa, uma vez que Israel vem entrando e saindo de algumas guerras há algum tempo, as pessoas já, de certa maneira, estão, entre aspas, acostumadas? Olha, pelo que eu posso perceber, não tenho percebido uma mudança significativa, tá? A única coisa que a gente percebeu foi indo no supermercado, nos primeiros dias, aquele nervosismo e aquelas filas grandes e o pessoal indo se abastecer porque não sabia o que ia acontecer. Realmente entre o dia 7 e o dia 10, nos primeiros 2, 3 dias. Depois, a coisa acalmou, o pessoal já entrou no ritmo lamentável, ritmo conhecido aqui de Israel, e não deu para perceber nenhuma diferença e nem tampouco de mudança de investimentos ou saques ou coisas assim. Muito bem. Olha, Kiko, nós temos aqui, como é uma situação de guerra, nós temos aqui o Linha de Frente, que é o nosso programa, tem o privilégio de ter um especialista em estratégia militar, geopolítica, que está acompanhando e nos ajuda muito a compreender o desenrolar desses trágicos eventos. É o comandante Robson Farinazzo, ele vai fazer uma pergunta para você. Boa tarde, Kiko, tudo tranquilo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Amanhã, sábado, né, já se completam 4 semanas dos ataques do dia 7 de outubro, né? E eu queria ver o seguinte, porque 4 semanas é bastante tempo, né? Como é que a sociedade está percebendo isso daí, decorridas essas 4 semanas? Quais são as expectativas? Se o pessoal espera que essa crise vá se prolongar, se já há expectativa aí dela terminar rapidamente, enfim, o que você consegue perceber no estado de ânimo da sociedade a Israel já decorridas 4 semanas desse ataque? Olha, pelo que dá para sentir, a sociedade entrou num ritmo de guerra, digamos assim, e numa nova realidade, numa nova rotina que a gente está vivendo, porque realmente já
tá quase um mês, são quase 4 semanas já com amanhã. Então, quer dizer, como que entrou numa nova rotina, pelo que se escuta e pelo que se fala, não vai terminar tão já. É isso que, pelo menos, a gente escuta na rua, não é algo que vai terminar em tão curto prazo, sim? A rotina, tanto pessoal das pessoas, como dos trabalhos e escolar, e todas essas rotinas foram modificadas, foram adaptadas, sim? As minhas filhas, por exemplo, não têm aula todos os dias na escola, elas só vão 2 vezes por semana, mais ou menos, em média, e os outros dias elas têm aula remota por videoconferência. Teve essas mudanças, eu estou trabalhando da minha casa remoto, eu não voltei para o meu escritório, quer dizer, tem um impacto, e também tem que levar em consideração que teve muitos reservistas que foram chamados, e tem muita empresa, não só empresa, a sociedade, tem muita gente que foi para o exército, então perderam mão de obra, perderam gente que esteja participando nos seus trabalhos comuns. Então, quer dizer, teve uma mobilização muito importante nisso. E outra mobilização que realmente, outra rotina que o pessoal começou a entrar é a rotina de solidariedade. Os soldados têm que se alimentar. E o exército não estava preparado para alimentar toda essa gente nessa pressão, nessa quantidade e nessa urgência. Então, tem muita gente trabalhando também, por exemplo, com doações, ou com preparar comidas, ou com enviar comidas. A minha empresa mesmo, um dia o pessoal foi trabalhar e preparar sanduíches para mandar para os soldados. Quer dizer, teve muita coisa que mudou né, nessa rotina, e o impacto disso é o que preocupa realmente por causa do tempo que está durando, e que vai durar, pelo que parece. Kiko, lamentavelmente, né? Você sabe que hoje foi atacada uma ambulância em Gaza, e as forças de defesa de Israel se posicionaram a respeito. Vamos ouvir o relato. Uma aeronave das forças de defesa de Israel atingiu uma ambulância que foi identificada pelas forças israelenses como sendo usada por uma célula terrorista do Hamas, nas proximidades de sua posição e na zona de guerra. Vários agentes terroristas do Hamas foram mortos no ataque. Segundo as forças de defesa de Israel, pretendem divulgar mais informações e mais detalhadas e compartilhar estas informações que são das suas agências de inteligência. Eles têm informações que demonstram que o método de operação do Hamas consiste em transferir agentes terroristas e armas em ambulâncias. Então, essa área em que houve o atingimento de uma ambulância é uma zona de batalha, uma zona de guerra. Os civis são repetidamente chamados a evacuar e saírem da região mais ao norte de Gaza para irem ao sul. Então, Israel se posicionando sobre estes bombardeios. Nós estamos muito em cima do nosso tempo. Renato Batista vai te fazer uma pergunta e eu peço a você que seja breve na sua resposta, embora ela sempre seja importante. Oi, Kiko, boa noite para você. Você tá na cidade de Farsava, né? Você disse que fica na região do Saron, região central, certo? A pergunta que eu queria fazer é para você relatar com relação aos serviços aí na sua cidade. Imagino que você deve ter amigos em outras regiões. Qual o comparativo que dá para fazer de como que está a região em que você vive com outras regiões que você tem conhecidos, amigos, que devem ter te relatado como está a situação para eles? Ok. Na cidade que eu vivo, realmente, Farsaba, está um pouco ao norte de Tel Aviv, na zona do Sharon, do centro do país. Os serviços, como eu comentei, voltaram as escolas a funcionar com capacidade limitada, justamente a capacidade que tem nos abrigos antiaéreos das escolas. Serviços públicos também voltaram a funcionar,
sempre com capacidades limitadas, mas digamos que está numa vida pseudo-normal, com capacidades, com quantidades limitadas dos serviços públicos normais, os ônibus estão funcionando e tudo isso. Em outras zonas, a nossa zona é uma zona amarela, está catalogado como uma zona amarela. A zona vermelha, as coisas estão fechadas, os serviços estão fechados, as escolas estão fechadas, estão todos os serviços fechados. E hoje em dia não tem zona verde catalogada em Israel. Então, que seria sem nenhuma limitante. Olha, Kiko, muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite a você. Esperamos que as sirenes toquem menos e que acabe logo essa situação, embora pareça que a guerra vai demorar. Boa noite e protestamos pela possibilidade de chamá-lo em outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado e boa noite. Obrigado pela possibilidade e que todos possamos ver dias melhores. Amém. Logo. Amém.